Quer começar e depois eu complemento? Tá. Não, acho que é um pouco... essa coisa de mudança de narrativa de Brasil, né? O Brasil se beneficiou aí no começo do ano com uma performance boa de ativos. Acho que um pouco que a gente pensa aqui, uma ótica mais de gestão, como assim, teve uma mudança na evolução das variáveis, né? Então, acho que ao longo de 2024, você tinha uma evolução de dados que era ruim para o mercado, né? Eu acho que você tinha um crescimento do PIB que acelerava, o que é bom por um lado, mas uma economia que já está superaquecida, desequilibrada, com inflação alta, expectativa desancorada, só juntava naquela tese de que a política monetária tem que continuar subindo juros, né? Banco Central. A implícita de um ano saiu de 4 para 8, era uma sensação assim de o ciclo como está, ele é insustentável e vai ter que ter um freio de arrumação. Então, por mais que os dados eram macro, a princípio, bons, para o mercado era a sensação de que em algum momento vai ter que ter um freio de correção, né? E uma popularidade presidencial alta, né, que ninguém discutia na época. Então, o Kit Brasil foi muito mal em 2024, né? Além de outras decisões de política econômica que foram bem desastradas e levaram aí o Kit Brasil, né? O Kit Brasil, só para explicar rapidinho, é 25% de Bolsa Brasil, 25% de NTNB, 25% de renda fixa pré-fixada e 25% você fica vendido no dólar, comprado no real. Você perdeu 10%, você tomou 20% de alfa negativo contra o CDI. E daí você entra 25%, você tem um cenário internacional que ajuda muito, mas você também tem uma reversão desses dados, né? A sensação de que o pior já passou, né? Que a correção macro está meio que acontecendo. Então a expectativa de crescimento está diminuindo, então as pressões de demanda vão caindo, né? A inflação implícita que estava em 8 agora já está em 5, né? O Banco Central está dizendo talvez aí que o fim do ciclo está muito próximo, né? A popularidade presidencial recuou bastante, com essa, né? Daí dá a sensação de que vai ter uma alternância. Por outro lado, o governo pode fazer mais barbeiragem, mas por enquanto o mercado está olhando o lado cheio do copo. E daí o Kit Brasil agora está subindo 8% no ano contra um CDI de 4%, né? Então acho que um pouco acho que essa mudança de narrativa, né? O que era muito ruim, não tinha uma luz do fim do túnel, e agora parece que tem uma luz do fim do túnel, né? As variáveis macro indo para o equilíbrio, o ciclo do Banco Central meio que chegando no fim, popularidade presidencial piorando e dando a sensação de alternância, e um global que pode contribuir. Daí eu acho que foi isso que fez os ativos brasileiros se valorizarem esse ano. Acho que isso que meio que explica um pouco a narrativa nossa. Eu acho que só para complementar, né, eu acho que é exatamente isso que o Finoli falou, né? Se a gente voltar 6 meses, mais ou menos, né, acho que aqui no overview a gente falou que era difícil ficar otimista com o Brasil, né, no curto prazo, porque parecia que as coisas tinham que piorar antes de melhorar, né? Então a gente estava aumentando os juros meio que no escuro, né? A expectativa de inflação não parava de subir. Então, quando é que isso aqui vai virar? E como que isso vai virar? Parecia que só podia virar se a gente tivesse uma desaceleração econômica brutal, né? Então vamos ficar aumentando juros, aumentando juros, aumentando juros até alguma coisa quebrar. Então a gente ficava com medo que, né, para, né, ter essa alternância de poder, antes teria que ter uma economia muito ruim e talvez alguma coisa disruptiva. Esse era o primeiro medo, né? Ou a outra opção é que a economia está fine, porque está fazendo muito estímulo econômico, e aí a popularidade continua alta, continua fazendo políticas erradas, e seria meio que continuação do ano passado. Então, essas eram as duas opções na mesa, né? Então, parecia difícil eu ficar positivo. A gente meio que conseguiu ter um soft landing, né? Estava brincando assim, né? Parece que era quase impossível, né? Lembra dos Estados Unidos, vai ter que ser hard landing, porque como é que a inflação cai, todo aquele debate. É que a gente conseguiu meio que ter um soft landing no sentido que, né, a gente está tendo esse PIB desacelerando, né, mas começou a ver a inflação virando bastante, né? Dramática essa mudança de 8 para 5, né? E dado o contexto global, o mercado está ok e meio que parar de aumentar juros por aqui, né? Talvez tenha um pouquinho mais para fazer, mas isso não está mais fazendo preço no real, que nem estava ano passado. Isso tudo até semana passada, vamos falar isso, né? E então, né, nesse contexto, se não for fim do mundo, que a gente estava falando lá fora, que a gente acabou de explicar, aquele, né, sorriso e tal, né, se não for uma crise generalizada global, se tiver meio que uma crisezinha, né, de leve mais focada nos Estados Unidos,
Para o Brasil é uma situação que você consegue ter esse soft landing, assim, onde realmente, né, ficou claro que as políticas não são mais populares, mas ao mesmo tempo estamos fazendo algumas políticas que seguram o PIB, a inflação implícita ainda assim continua caindo e ainda assim o real, né, não precisa ficar aumentando os juros até chegar na meta de inflação, o mercado já desistiu dessa ideia e está ok, né, dado que o câmbio já está desvalorizado, a bolsa já está barata, né, tem muita coisa no preço, etc, etc. A gente conseguiu ver os ativos performando. Então, acho que é um ambiente, né, que nem a gente está falando um pouco para a Europa, para a China, etc, né, que talvez até que, né, não é tão ruim no final das contas. Para o Brasil, a gente pode estar num ambiente, né, que uma janela boa, né, e aí próximo ano vai ser totalmente eleitoral, vai ser outra coisa, mas acho que esse ano né, parece que a gente pode ter uma janela positiva, desde que o que está acontecendo lá fora não vire, né, para aquele outro extremo lá do sorriso, que a gente está indo para uma correção, crise, né, mundial, e aí você volta para comprar dólar e commodities colapsam sem parar, e aí ninguém vai querer comprar Brasil, esquece. Mas fora isso, parece que é um cenário positivo, pelo menos no relativo também. Deixa eu só para encerrar aqui, acho que a gente sempre recebe perguntas assim sobre o que vocês estão achando de alocação, como é que está o posicionamento. Eu acho que dado esse choque histórico que o mundo sofreu, acho que fica ainda mais difícil gerir patrimônio, né? Dinheiro, enfim, tem muita volatilidade, muita incerteza. Então a pergunta que eu te faço assim é cabeça de gestor mesmo, né? Como é que se posiciona? Você já viveu Covid, você já viveu Lehman, agora está vendo tarifa. Sei lá, às vezes algum aprendizado que dá para implementar agora e o que você poderia passar assim nesse momento tão difícil, né, um tipo de visão experiente sobre como gerir patrimônio em momentos de tanta incerteza? Eu acho que o primeiro ponto, né, seria que eu falei antes, né? Eu acho que tem muito cenário para os dois lados. Eu acho que a gente está numa situação meio simétrica ainda, por mais que caiu muito a bolsa lá fora, né, se realmente for o fim da globalização, esse modelo econômico funcionou tão bem nas últimas décadas para os Estados Unidos, eu acho que poderia ter muito mais para cair. Por outro lado, né, não só esse modelo econômico, como tudo que vai de confiança, né, como é que você cria uma recessão, porque tem toda essa incerteza. Então, que a gente falou, aqueles 2 slides, acho que foram bem importantes, falar, né, não só o problema de ir contra a globalização é ruim, mas toda a incerteza, o jeito que está sendo executado também cria muita incerteza, né, e falta de confiança, que a gente já está vendo isso nos dados. Então, acho que seriam os primeiros 2 pontos. O primeiro ponto é esse, que está simétrico. Se for só uma negociação, ou se o Trump sentir, né, a pressão, que a gente já está começando a ver vários empresários, investidores, meio que já levantando a mão, falando que o Trump está fazendo errado, né, eu acho que se ele sentir essa pressão, por mais que ele nunca vai admitir, ele pode, em algum momento, ontem a gente viu o Bessent já botando uma pressão nos bastidores, parece que a gente está ouvindo, né, que o Trump tem que começar a mostrar como que os países conseguem ter uma redução na tarifa, qual que é o caminho. Talvez se ele começar a dar esse caminho que parece que é o próximo passo, o mercado começa a ficar mais calmo, as pessoas começam a ficar mais calmas, falar, entendi, tem certos países que vão querer, não vão querer, tarará, e vamos começar a desenhar esse novo mundo, e aí é meio que tentar alocar o capital baseado em qual que é esse novo mundo. Então, acho que está um pouco simétrico para esses dois lados. Dito isso, também acho que tem uma lição de outras crises, é que as pessoas começam a ficar muito negativo, assim, né? A gente está numa fase que o mercado vai muito rápido e todo mundo ainda está rico, falando, vamos comprar, buy the dip e tal, né? Acho que a próxima fase começa a sentir de verdade o fundamento, que está pior, e aí as pessoas começam a ficar assustadas, assim, né? E aí começa a ficar muito negativo. Eu acho que a lição também é não ficar tão negativo, né? Eu me lembro na Lehman que as pessoas queriam só ter ouro e revólver em casa e acabou. No Covid também era pior que a Grande Depressão, porque o desemprego aumentou tanto. E, na verdade, né, acho que nunca é nenhuma dessas coisas. E, sabe, normalmente os prêmios de risco estão tão elevados que te compensam para tomar risco, né? Acho que essa é a ideia para um poupador, né? Você quer ser premiado, né, pela sua poupança. Então, dadas as incertezas que a gente tinha, talvez, um mês atrás, a gente não estava sendo premiado para tomar esse risco, claramente, olhando para trás. Agora, eu acho que já está começando a ser mais premiados para tomar esse risco. Claro que, quando você toma risco, você pode perder dinheiro, nada é garantido na vida, por isso que tem tanto prêmio, né, para receber. Mas eu acho que é um pouco isso que tem que sempre ter em mente, que o mercado é relativamente eficiente. Então, por mais que você pode começar a ficar mais pessimista,
vai ter mais prêmio para receber da sua poupança, né? Que nem foi o Brasil, foi o clássico no final do ano passado, quando todo mundo ficou super pessimista, tinha muito prêmio finalmente para receber depois de muito tempo que não tinha tanto prêmio, talvez. E então é sempre assim que acontece, a gente já falou várias vezes, né? A pior época para alocar capital aqui no Brasil foi quando os juros era 2 e tinha muita pressão, vou ficar recebendo só 2 no CDI? Mas muito melhor você ficar 2 no CDI do que ficar comprando coisa cara que você vai perder dinheiro quando o CDI está 15 é quando as coisas estão baratas e aí é exatamente aí que você deveria tomar risco, né? Acho que é um pouco essa mesma lógica que talvez vai acontecer lá fora, que é quando a gente vê, né, entender todos os problemas e as dinâmicas e, né, desaceleração econômica, etc., sempre lembrar, pô, essas empresas são incríveis, você está comprando uma bolsa de empresas, talvez diferente do que é mercados emergentes, que é muito dependente do macro, você está comprando empresas que vão se virar, que, né, empresas incríveis, não necessariamente apostando, né, só nos Estados Unidos e no Trump, né, você começa a perder referência quando você começa a olhar o micro das empresas, que não eu falei, né, a Amazon 20 vezes PI, uma coisa assim, começa a chamar atenção que, né, no meio de um boom de AI, eles têm a AWS, que vai crescer por muitos e muitos anos, né, acabou de sair esse de minimis tax aí que estava afetando muito eles aí com o Shein, né, todos esses caras assim, Temu e tal, né, competindo com eles, agora vão estar mais fortes do que nunca e, né, uma empresa incrível, você fala, já tem muita coisa no preço, né, nesses momentos que você deveria começar a alocar mais e tal. Então, acho que esse é o dilema, né, eu gostaria de dar uma resposta mais clara, que está na hora de comprar ou vender isso e aquilo, acho que agora é um momento de muita incerteza, mas eu acho que a lição é um pouco essa de sempre pensar qual que é o seu neutro mental. Assim, quando você não tem uma opinião, não quer dizer que você tem que estar zerado no risco, né? Você tem que ter um neutro que já tem muita coisa no preço, tem muita incerteza, mas se não se acorda num dia que nem hoje, a S&P sobe 3% e você perde. A gente já fez essas análises no passado, em 22, a gente mostrou isso no overview, que era, né, as pessoas acabam vendendo no low e se você perder alguns dias específicos, historicamente, olha, tipo, sei lá, 100 anos de S&P, para quem perdeu, né, algumas janelinhas, foi tipo uma parte muito grande, né, do rendimento do seu capital. Assim. Então, ficar muito pessimista, né, nessas horas, eu acho que é perigoso. É tão perigoso quanto ficar complacente, né, na época de bonança.